Estamos de volta no DVZ Entrevistas com o professor Francisco. Eu vou repetir de novo a programação da DVZ TV, porque eu estou empolgadíssimo com o que tem acontecido nas últimas semanas. A quantidade de acessos que a gente tem recebido aqui tá fantástica. Então isso significa sucesso da nossa produção, sucesso dos nossos entrevistados e principalmente que você aí está tomando consciência dessa nova mídia. Diariamente nós temos o programa DVZ Notícias, diariamente nós temos o programa Quinta Musical, diariamente nós temos o programa Mulheres que Fazem, diariamente nós temos o DVZ Entrevistas e também o Debate Esportivo. E em breve teremos mais alguns programas na grade de programação. Então, primeiro, agradeço aqueles que estão acessando a DVZ TV para o nosso programa. Segundo, recomendem, não deixe de estar alterando, mudando essa concepção de mídia. Uma mídia limpa, uma mídia bonita, onde você pode sentar com a família e assistir sem preocupação do que vai acontecer na próxima cena. Professor, voltamos agora do nosso primeiro bloco. Volto a dizer, estou assim, até o orgulho até extrapolou o orgulho de estar aqui, de ser do Viziense por opção, porque eu sou por opção, né, conhecendo um pouco mais aí da prática esportiva do Karatê em Dois Vizinhos. Gostaria que a gente conversasse um pouco agora sobre essa modalidade como um todo, mas me conta aquela historinha que a gente estava falando ali antes da gravação. Como é que foi mesmo a tua primeira participação lá em São Paulo? Bom, nós iniciamos as aulas de Karatê em Dois Vizinhos em 1982, né, como citei anteriormente. Na época eu não tinha conquistado a faixa preta ainda, né? E eu competia por Francisco Beltrão, então fazia parte da equipe de Beltrão, uma equipe forte, grande, né? Nós tínhamos atletas muito bons lá, né? E era um orgulho competir por lá junto com os meus colegas. Em 86 eu conquistei minha faixa preta, já tinha um grupo de alunos que estavam competindo por Beltrão também, e aí decidimos, não, agora eu vou passar a competir por Dois Vizinhos. Como os meus alunos eram todos iniciantes, poucos graduados, né? Então, o primeiro campeonato brasileiro que eu fui disputar por Dois Vizinhos foi em 1986. E fui só eu, porque não tinha como levar os alunos, porque uns trabalhavam, não podiam ir, outros São Paulo era um monstro, Deus o livre, você perder lá, ser assaltado e tal, né? Tinha medo de ir, fui. Chegamos no ginásio em Ibirapuera, que é grande, e muitas equipes, né? 28, 30 delegações grandes, 15, 20, 30 atletas. E aí até foi improvisado uma placa Dois Vizinhos para mim, porque não tinha lá na organização, né? Aí tudo bem, foi feito, bem organizado o evento. Peguei a placa, tem todo aquele cerimonial, o desfile das delegações, né? Quando chamou Dois Vizinhos eu entrei com a plaquinha sozinho, né? Perfilei, e aí do meu lado tinha Florianópolis e Porto Alegre, né? Duas equipes de peso, né? Brigavam inclusive pelo título geral sempre, né? Aquelas equipes muito fortes. Enfrentei muitos atletas bons dessas equipes. E aqui eu com a plaquinha na abertura, e um dos atletas de uma dessas equipes olhou, leu Dois Vizinhos e falou: escuta, não é dois? Cadê o outro? Então me senti assim, de certa forma, lógico que ele fez uma gozação, uma sátira, né? Não quis humilhar, né? Fez uma brincadeira, né? Mas eu me senti desafiado a ir avante, né? E isso culminou 10 anos depois, em 2006, no mesmo ginásio, nós conquistamos o primeiro título de campeão brasileiro geral para Dois Vizinhos, deixando muitas equipes grandes de capitais, né, para trás. Então, quem sabe, aí eu comentava, se eu pudesse naquele momento encontrar aquele rapaz, eu iria agradecer. Claro, sem dúvida, é um ponto de desafio, né? Ele estimulou aí não só a competitividade, mas a necessidade da afirmação dos nossos dois vizinhos, né? Afinal de contas, professor, falávamos no bloco passado sobre a importância de família, a estrutura familiar, o esporte, a importância dele ali. Eu me lembrei agora, no ano passado eu estive dando uma palestra de primeiro emprego ali, o pessoal do técnico de administração, no Colégio Dois Vizinhos. Essa palestra eu dava uma série de dicas sobre comportamento em entrevista, sobre uma série de condicionantes, a formação de uma rede de contatos antes mesmo de você ir à busca e tal, mas
Na verdade, um dos pontos que me chamou a atenção agora, eu lembrei que na TV aberta nesse fim de semana teve um programa que passou algo sobre o primeiro emprego e me chamou a atenção porque algumas coisas que eu havia falado se repetem agora. Uma delas é o fato do jovem precisar de certos valores, certas posturas e uma conduta que vai de encontro ao esporte, de um modo geral. Então, eu, como pai, vejo a necessidade grande de você ter o jovem inserido no esporte, na prática esportiva, até porque toda a família é de origem esportiva e a gente não deixa de praticar algum esporte. Tua visão sobre a importância do esporte na vida do jovem, na vida da adolescência? Eu gostaria de ouvir do professor sobre isso. Primeiro, o que nós havíamos comentado no bloco anterior, a questão saúde. Se fala tanto em geração saúde, em jovem saudável, bonito, às vezes o jovem procura uma atividade física só focada na estética, porque é o que aparenta mais. Mas a minha preocupação é exatamente tirá-lo dessa ociosidade que comentávamos antes e realmente buscar um esporte que ele goste, não importa o qual, um que ele goste, valorizando a saúde dele. Segundo, dentro do Karatê a gente trabalha muitos valores que vêm de encontro às necessidades hoje, digamos, das empresas, geral. Disciplina. Disciplina não é simplesmente ele ficar quieto na hora de ficar quieto e falar quando tem que falar. Ele tem que assumir compromissos, ele tem que estar lá naquele horário, ele tem que concluir aquele trabalho, ele tem que se responsabilizar por aquele setor, ele tem que ter esse tipo de postura. Trabalhamos muito a disciplina, nesse sentido. A melhora da autoestima, da autoconfiança, foi inclusive trabalho meu de monografia na faculdade. O jovem, principalmente o jovem tímido, ele precisa muito ser trabalhado isso para elevar a autoestima dele. Primeiro, para ele não ser induzido pelos colegas maldosos, às vezes, em determinados caminhos que não é bom para ele. Ele saber dizer um não, ter uma postura de dizer, né, isso aí não é para mim, eu vou por aqui. Então, a autoestima é importantíssima no ser humano, hoje também eu acredito no trabalho em geral. Uma pessoa segura, que inspira confiança no seu superior, diz, não, eu largo na mão dele porque eu sei que ele é capaz, que ele faz. Falou que faz, ele faz. Né? Respeito, né? Educação, bom relacionamento, respeito, eu digo assim, a gente trabalha muito na arte marcial, no Karatê, respeito à hierarquia, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, isso nivela, portanto. Ou seja, o iniciante respeitar os mais graduados, porque vai poder contar com ele na hora que ele tiver necessidade, porque ele vai ajudar ele, vai corrigir, vai ensinar ele. Por outro lado, o mais graduado, valorizar o iniciante, né? Ensiná-lo quando vê que ele está fazendo alguma coisa errada, desde uma postura para sentar, uma postura de um movimento e tal. Por quê? Para conquistar o respeito desse jovem, desse colega. Né? Eu acredito que na sociedade moderna hoje não se impõe respeito mais. Não existe mais chefe, autoritarismo. Existe o líder. E o líder não impõe, ele conquista o respeito do seu grupo. Então, essa forma de trabalhar dentro da arte marcial, acredito que vem de encontro à necessidade do mercado também de trabalho. Né? Professor, falando aqui, me lembrei de duas coisas que dá para ilustrar com bastante clareza o foco principal do Karatê, que é a disciplina e a importância dele na empresa. Vocês sabem, vocês que já estão no mercado de trabalho, que estão entrando, que as principais ferramentas de qualidade hoje das empresas, uma das mais básicas é conhecida como 5S. São os 5 sensos da cultura japonesa. O último S, o último senso é autodisciplina. Então, todas as empresas hoje, pequeno, médio, grande porte, caminham para a implantação dessa ferramenta da qualidade. Então, veja, a prática esportiva, no que diz respeito a essa modalidade que estamos falando, ela simplesmente está dando valores e condição para que essa criança ou esse adolescente já saia para o mercado de trabalho com um dos conceitos principais que está sendo exigido, que é a disciplina.
muito, mas muito importante mesmo isso para esclarecer a todos. Professor, o Karatê, né, ele pode se traduzir como mãos vazias, é isso? Né? Mãos vazias. Mãos vazias. A palavra cara significa vazio, né? É uma palavra composta, né? T significa mãos, do caminho. Então a gente sempre fala Karatê do, que é o caminho das mãos vazias, né? Ele tem um sentido físico, né, e um sentido filosófico. No sentido físico, mãos vazias, você não usa armas, você não treina armas no Karatê, treina apenas o teu corpo. Você torna as mãos, os pés, cotovelo, joelho, armas, né? Então, e é muito bem desenvolvido isso e fica realmente uma arma preciosa e poderosa, né? Filosoficamente falando, o vazio, ele compreende-se vazio de emoções. No momento que eu estou praticando, eu tenho que me desligar de tudo. Eu tenho que, se eu estou nervoso, se eu estou tenso, eu acabo desligando, deixando tudo de lado e focando só no que eu estou fazendo. Então eu estou vazio de outras coisas e de intenções maldosas ou intuitos ou maus pensamentos, né? Se você estiver ligado a isso, não consegue produzir porque exige muita concentração. Então você desligar do lá fora e voltar, vir para o Karatê. Nesse momento, você usa o kimono branco, que simboliza a paz, o vazio mesmo, né? E se nivela aos demais. Você, não importa, você é professor universitário, você é mecânico, você é médico, aqui nós somos iguais, com o mesmo objetivo que é chegar ali, né? Chegar ali, praticar, me cansar fisicamente, mas mentalmente eu desligar e focar na prática do Karatê. Eu comentava semana passada que eu com um professor universitário que pratica Karatê. Nós temos muitos colegas seus que praticam, e ele falava, quando eu vou treinar o kata, que são formas de luta, eu esqueço todos os problemas, eu esqueço que eu tenho que preparar aula para amanhã, que eu tenho que corrigir provas, sabe? Quando eu termino o treinamento de kata, parece que eu nasci de novo, né? Isso é um significado próprio do vazio. Fantástico. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para o professor que faço depois, como ele tocou no kata, as apresentações são divididas no kata, que é uma sequência de movimentos, e o kumite, correto? Isso, correto? Exato. Né? Está bem informado. Então, o kata é uma sequência de movimentos onde ele estabelece uma luta com um adversário virtual, é isso? Ele se movimenta como se fosse... Isso. Então seria forma de luta ou luta imaginária. Ele simula uma luta contra vários adversários e movimenta-se em direções diferentes, desferindo golpes pré-determinados. Os katas todos iniciam-se com uma defesa, significando filosoficamente, novamente, de que você não vai tomar nunca a iniciativa de atacar, você vai agir, vai lutar porque foi agredido, então você defende e reage, né? Então essa é a simbologia do kata. Então uma luta contra vários adversários. Aí exige muita concentração porque existem mudanças de direções, trabalha o equilíbrio. Na criança se trabalha muito, através do kata, o desenvolvimento da atenção, que eu acho essencial para que haja um melhor aproveitamento escolar, né? E o desenvolvimento da concentração da criança, quer dizer, ela conseguir desligar de tantas coisas ao mesmo tempo e focar apenas nisso. E, paralelamente, cada kata desenvolve uma valência física. Por exemplo, um vai trabalhar mais o equilíbrio, o outro mais a coordenação motora, o outro mais a flexibilidade e agilidade. Então ele vai desenvolvendo a criança em todos esses setores. Perfeito. Vamos dar uma paradinha agora, a gente já volta no próximo bloco. Da onde paramos aqui? Estávamos falando sobre kata e vamos voltar falando sobre kata.